boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso Parada Técnica. Encontro marcado toda segunda e sexta-feira, hoje é segunda-feira, começando a semana, e a gente dá uma paradinha técnica para falar com você sobre o fim de semana esportivo. Tivemos o clássico Ceilândia Capital, Série D do Campeonato Brasileiro. É o nosso assunto de hoje. Nós vamos destrinchar. Gilmazão esteve por lá, conversou com os jogadores do Ceilândia, bateu um papo com a galera e traz aí as impressões dele sobre esse jogo, o futuro do Ceilândia. O Homer, né, mesmo distante, mas acompanhando tudo, estava em Fernando de Noronha pescando e mergulhando. Foi fazer um curso de mergulho em Fernando de Noronha, entendeu? Mas já está de volta, está tudo certo, está aí nosso querido Homer Borges e Gilmar Rodrigues, esse trio que vai levar o Parada Técnica nesta noite de segunda-feira, sempre com oferecimento da Clínica Odontológica Marília, no 33847722, também Luz do Sol, energia solar para você, 999671825, Sindesv-DF, que é o Sindicato dos Vigilantes do Distrito Federal. Ó, juntinhos somos mais fortes. E também Stand-Up Comunicação. Gilmar Rodrigues, você vai dar um boa noite, vai ser aquele boa noite que vai falar assim, boa noite, e vai falar, responder rapidamente uma pergunta sempre profunda que eu coloco para o Gilmar nas transmissões esportivas. Boa noite, Gilmar! Foi justo? Boa noite, Fábio, boa noite, Homer, boa noite a todos que nos acompanham. Foi justo, porque apesar de 1-0, poderia ter sido empate ou 1-0 para o outro lado, porque foi um jogo muito equilibrado. Quem foi até o Abadião no último sábado viu um grande jogo de futebol. Perfeito. Homer Borges já revigorado, né? 5 dias em alto mar, né? Chega bombando já para falar sobre Ceilândia Capital. Ô, Homer, depois, ao final do programa, lá para umas 9h30, 10 horas, quando estiver saindo daqui, não esquece de anotar no papel os joguinhos da Mega Sena, os números lá, porque você ultimamente anda bom de número, hein, Homer? Posso refrescar a sua memória? Pode. Homer Borges, o placar de Ceilândia Capital. Olha, Fábio, esse jogo vai ser 1-0 Ceilândia. Brincadeira, hein, Homer? Boa noite, Fábio. Boa noite, Gilmar. Boa noite a todos que nos acompanham. Justamente, Fábio, por conta da situação, espero que seja isso, que o Capital tem feito aí rodou, foi lá para Porto Velho, depois foi para o Rio de Janeiro. O time chega cansado, né? Então, um jogo difícil diante do Ceilândia, e o Ceilândia aproveitou bem essa situação. Então, esperamos aí que o Capital possa reagir também, como o Ceilândia vem bem, o Capital possa agora reagir. Não ir muito nessa história de achar que vai reverter alguma coisa na Copa do Brasil, não, porque senão é perder tempo e perder pontos aí na Série D. Ah, que isso, homem? Não fala um troço de... Conversei com o Gilmar, hoje cedo tomei um café com o Gilmar, 7 da manhã, o Gilmar falou um negócio comigo, sentado ali no quiosque, assim, Fábio, o caba quando não entende de bola, rapaz, chega a me doer. Esse jogo Botafogo Capital, não é porque foi 4-0 Botafogo, que o Capital não tem força para reverter. Vai reverter, vai ser 5-0 Capital. E só fala isso quem entende de bola, né, Gilmar? Rapaz... Falou não? Falou isso não? Não. O Botafogo venceu lá no Rio, né? E é muito difícil, né? É muito difícil reverter um placar. Para qualquer equipe é difícil reverter um placar desse. A gente só viu uma reversão dessa de 4 gols, foi na Copa de 78, quando o Peru entregou lá para a Argentina. Não, por que você não fala do Vasco em cima do Palmeiras não, também? Mas ela foi 3, foi 4. Estava 3-0, virou 4-3. Então estava 4. Virou. É o placar que precisava. Gilmar insiste em não falar dos clubes cariocas, né? Só fala de um jogaço. O Romário falou no intervalo, ele falou assim, vamos embora, vamos voltar, que eu vou virar esse jogo, vou fazer um monte de gol aí. E foi um jogaço, marcante aquele ali. Até eu que não sou vascaíno gostei, bati palma pro Vasco. Mas vamos voltar porque é nossa aqui, que se deixar esses dois aí, ó, vão longe com outros assuntos. Coloca na nossa tela aí o que a gente vai agora aí? Isso, os jogos da terceira rodada de classificação. Isso, já está na nossa tela, bonito aí. Nós tivemos na terceira rodada, opa aí, ó, presta atenção, Homer e Gilmar. O Goiânia, hein? Primeira vitóriazinha aí, bateu o Porto Velho por 2-0. O clássico local, Ceilândia e Capital, 1-0 para o Ceilândia no gol do Kennedy,
que daqui a pouco, hein, aqui no Parada Técnica é o convidado de Gilmar Rodrigues, viu? O misto em casa perdeu para o Luverdense 1-0, Luverdense e Ceilândia bombando aí nas primeiras colocações, Ceilândia o primeiro, Luverdense o segundo, e o Goianésia, mas tomou-lhe uma trauletada jogando lá em seus redutos, 3-0 para a equipe da Aparecidense. Bom, com esses resultados, tá aí na sua tela. Ó o Ceilândia bombando em primeiro lugar, ó, 9 pontos. Segundo colocado, o Luverdense também com 9. Terceiro, aparece a Aparecidense com 7. O quarto, fechando esse G4 aí, viu, Gilmar? Coloca no teu papel, aí, ó. É o misto. É o quarto colocado fechando o G4. Fora do G4, já aparece o Goiânia com 3 pontinhos. O Capital, pelo saldo de gols, vem na sexta posição com 3 pontos. E aí, Porto Velho e Goianésia, 7º e 8º colocados, respectivamente. Essas equipes que não somaram, não obtiveram êxito até agora na competição. Gente, agora vocês conseguem perceber que nós estamos indo para a quarta rodada, né, Gilmar? Vamos para a quarta rodada. Já percebeu, Gilmar, que não está tendo mexe-mexe, troca-troca nesse G4, permanece com Ceilândia e Luverdense, Aparecidense misto, só alterna ali posicionamento do terceiro para o quarto e tal, mas esses estão bombando, hein? Capital que abre o olho, Gilmar. Capital que abre o olho, mas o Capital vencendo em casa na próxima rodada, que pega um misto em casa, aí já entra no G4, para na semana seguinte pegar o Luverdense, que até agora é segundo lugar, líder junto com o Ceilândia. O Ceilândia está na frente por saldo de gol, né? Mas depende de si próprio. Essas duas rodadas são fundamentais, tanto para a Capital como Ceilândia, porque os adversários de Capital e de Ceilândia são os mesmos, né? O Capital pega o misto em casa e depois o Luverdense. O Ceilândia pega fora de casa o Luverdense e depois o misto. Portanto, essas duas rodadas são de suma importância para as equipes de Brasília. Para o Ceilândia se manter na liderança, porque, pelo que eu tenho visto do time do Ceilândia, ele não vai perder nenhuma das partidas fora. O Ceilândia, no mínimo, pode fazer arrancar 2 empates lá, mas eu acredito que o Ceilândia vai conseguir mais. O Ceilândia, nesses 2 jogos fora, ele traz ali no mínimo 4 pontos. E se trouxer 6, 2 vitórias do Ceilândia lá, em cima do Luverdense e em cima do misto, para mim não é nenhuma novidade. Aí cabe ao Capital fazer a sua parte e ganhar em casa. Ó, daqui a pouco a gente vai falar especificamente do clássico, tá? Ceilândia e Capital, você dá um tempinho aí. Primeiro a gente está analisando os resultados da rodada, a classificação e a vida dos nossos candangos nesse elevador aí que, como no G4, ele não tá, nem sobe nem desce, nem sobe nem desce. Ô, Roma, eu falei pro Gilmar, falei, ó, Capital, abre o olho, hein? E eu vou confirmar mais uma vez, até pelo que o Gilmar falou, Roma. O Capital, Roma, que tá lá na 6ª posição, e eu acho muito pouco para o tamanho do Capital no momento, tem pela frente misto na próxima rodada e depois pega o Luverdense. Ah, mas é em casa, mas são 2 carnes de pescoço, 2 equipes que estão figurando no G4. O Capital precisa pontuar e bem nessas 2 partidas, senão cai técnico, cai o time na tabela, cai tudo, viu, Roma? Exatamente, Fábio. E, justamente com as equipes que ele vai ter que lutar, tá? Aí o Luverdense, que não vai ser fácil, confronto direto. O misto costuma surpreender fora de casa, joga muito bem. E aquilo que eu disse na abertura do programa, o Capital tem que decidir o que ele quer. Série D, Copa do Brasil, esquece. Se tiver aí o time de base, coloca para jogar com o Botafogo lá e volta aí para a Série D, porque esse jogo diante do misto, o Gilmar é bem otimista, né? Não, que vai jogar com o misto como se já fosse trocar de posição. Para mim, é um jogo dificílimo. Vocês parem de brigar. É um jogo dificílimo e não me surpreende, é o contrário. Se o misto não vier aqui e surpreender jogando no JK, que facilita para os adversários. Eu acho que ele tinha que mandar os seus jogos aí em um campo um pouco maior. Aquele campo lá, para mim, facilita essa história de colocar à noite, essa coisa toda aí. Vamos colocar num horário aí, então vamos aproveitar esse calor todo, né? A secura que costuma, esse sol aqui que atrapalha para quem corre ali.
e matar os adversários. Não, ele vem e facilita tudo. Vamos jogar à noite, que pra gente é bom. É o bom que perdeu para a Aparecidense, né, onde ninguém estava entrosado. Então, da agora para frente, quanto mais acontecem as rodadas, os times vão se acertando. Né, o misto, a gente disse isso, antes de começar, vai ser um time que vai lutar aí, brigar por uma das vagas. Então, não é fácil a vida do Capital, não. Então, acho que ele tem sim. Esquece Copa do Brasil. Foca agora na Série D, porque os clubes aqui a gente já viu, já está alavancando uma diferença muito grande aí, né? Em relação ao misto, é que tem um ponto sério, então ele tem que lutar para reverter. Aquela derrota na estreia para a presidência atrapalhou muito, então é hora dele focar, se quiser pensar aí em conseguir uma dessas 4 vagas para outra fase. Ô, Rodrigues, aproveitando aí o gancho do Homer, o Homer falou um negócio até que me despertou aqui algo para te perguntar, além de tudo que ele falou, se você discordar, mete o cacete mesmo, que eu não tô nem aí, vocês dois, ó, que se racham para lá. O tapa foi forte aqui, que saiu lá, ó, pingou lá. Ô, Gilmar, você como técnico do Capital, você, até pela situação da equipe no campeonato, por Brasília ser uma cidade atípica em relação às condições climáticas, você faria o que o Romo está pedindo aí como técnico? Ops, parou esse negócio de jogo, 7h30 da noite, porque nós estamos dando ouro pro bandido. Os caras chegam aqui, ó, relax, né? Não tem um sol na muleira e tal. Você acha que isso é definidor? Isso pode jogar a favor do Capital se ele botar um jogo lá 4 da tarde, 3h30, para tentar apertar os caras, Gil? Depende dos adversários. A questão de clima é uma questão regional. Se tivesse enfrentando adversários de São Paulo, do sul do país, é uma outra coisa. Agora está enfrentando a equipe de Rondônia. É quente pra Tem dedéu, 2 né? equipes de Mato Grosso. Desse tamanho, né? Lucas do Rio Verde e Cuiabá. Faz sentido. Se brincar mais quente que aqui. Nós tivemos no jogo Goiás do Ceilândia, também, já lá em Goianésia, a temperatura Só que aqui tem uma diferença, aqui não é só o calor. tem a umidade relativa do ar. Exatamente, a umidade, isso aqui, meu amigo, secura. queima aqui, ó, entendeu? Então, eu usaria todas as armas aí para poder ajudar a somar. Tanto é que o Ceilândia, que a gente vai falar agora há pouco, venceu, que eu disse, em função também desse cansaço, dessa maratona aí da equipe do Capital. Então, detalhezinhos ali pode definir aí 3 pontinhos importantes, ainda mais nessa partida. Mas lá no Mato Grosso é quente, mas tem essa diferença aí da umidade. Fábio, eu achei até que o Capital ia sentir mais durante a partida essa questão da logística, de ir para o cansaço, né, de ter ido para Rondônia, depois para o Rio de Janeiro, enquanto o Ceilândia teve uma semana de descanso, só de treinamento, né? Mas não, o Capital correu o tempo inteiro. Eu não percebi que ele tinha sentido fisicamente. O clima não pegou pro lado do Capital? Não, o time correu. Foi de igual para igual com o Ceilândia. Eu até achei que o time Mas o jogo não era de futebol? Que história é essa de correu? Era futebol, não é maratona, não. Sim, então, vocês dois time vão correu analisar bastante daqui a em pouco campo. o jogo do Eu não Vamos achei. terminar a classificação aqui. Vamos terminar aqui, que eles querem já entrar para falar que o Capital correu, que o Ceilândia não correu, e ganhou, perdeu. Calma que nós vamos chegar lá. Para encerrar aqui, eu quero saber dos senhores, eu fico sempre pensando, talvez seja um pouco de ansiedade, né? Ora, classifica um 4. Classifica um 4 para a próxima fase aí. Nós já temos, largando lá, né? Já, como é que é? Ficando desatrelado, é o primeiro pelotão, né, Gilmar? Ceilândia e Luverdense, né, com 9. Aí você tem Aparecidense com 7, misto com 4. Aí fecha o G4. Depois, com 3, você tem Goiânia e Capital. E com 0, Porto Velho e Goianésia. Aí eu queria perguntar para vocês, nós já temos 3 grupos distintos aqui? Grupo classificatório, que são os prováveis que vão bombar, os azarões que, pela pontuação, vão correr por fora e será que consegue alguma coisa? E o pelotão da morte, com Porto Velho e Goianésia, que não vão chegar a lugar nenhum? Já está delineando a classificação para a próxima fase? Ou dá para ter uma mexidinha ali numa 4ª e 3ª posição? E se tiver essa possibilidade de mexida, quem é que entra no G4, quem é que sai, Gilmar? Olha, antes de começar a competição, nós dissemos que as 4 vagas estariam entre Luverdense, Aparecidense, Capital, Ceilândia e misto. É o que está acontecendo.
as 4 vagas entre essas 5 equipes, mas ainda está muito cedo. Nós tivemos apenas 3 de 14 rodadas. As coisas vão mudar, mas vão mudar em torno dessas 5 equipes, porque Goiânia, Goianésia e Porto Velho vão tirar pontos. O Goiânia já tem uma vitória, vai ter mais vitória. E Goianésia e Porto Velho não vão terminar a 14 rodadas com 0 pontos, 3 ou 6 pontos, não, vão pontuar e vão tirar ponto dessas equipes que brigam pela classificação. Portanto, mesmo assim, eu acredito que Ceilândia e Capital estarão entre os 4. Agora, quem são os outros 2? Para mim, pode ser até Goianésia, que não interessa. O que interessa é que as 2 equipes do Distrito Federal estejam classificadas e vão para o mata-mata. Tá certo. Aqui, para mim, o Porto Velho e o Goianésia vai Vou fazer... pedir, Rom, para a nossa produção botar na tela aí já a 4ª rodada, que você já vai falando e a gente já pinga com a 4ª rodada, que já dá para a gente também entender como é que fica aí, o que esperar desses próximos confrontos aí. Pode prosseguir. Aqui, até a 6ª colocação, para mim, quem perder ponto para Porto Velho e Goianésia vai distanciar um pouquinho dessa turma lá de cima. O Porto Velho, talvez, aí, porque tem o Gazinho, né? Se tiver investimento, pode tentar entrar ali também nessa briga, mas vai ter que remar muito, porque já tem aí a turma aí que está nos 4, tem 4 pontos de diferença, que tem aquela situação, o time está lá embaixo, apesar que o treinador fala, não, vamos respeitar, mas não é a mesma coisa, você vai para cima. Até para corroborar o que você está falando, o Porto Velho que abre o olho, porque em relação a 2 equipes, ou seja, 2 vagas, ele já tem 9 pontos atrás. Exatamente. 9 pontos atrás, caso de Luverdense e Ceilândia. Então, tem que remar muito. 50% já morreu para ele, né? Mesmo com 3 rodadas só, e são 14 ao todo, com 11 pela frente, né, Rômulo? Ou eu estou errado? Não, é isso mesmo. Então, é aquela situação de motivação, você olha lá para cima, já tem 2 que já estão esticando ali, desgarrou. Eles vão ter que conseguir, inclusive, quem vai ter que lutar para estar acima dele, que é o Capital. O Capital foi lá em Porto Velho, em Rondônia, né? E ganhou. Então ele vai ter que ganhar aqui para tirar essa diferença aí. Então é super complicado. Então, dentro dos clubes que a gente disse, o que você estava falando, realmente tem aí 3 grupos bem separados aí, que para mim a luta vai ser isso aí. Quem passar por cima de Porto Velho e Goianésia sem problema nenhum, vai estar galgando ali, chegar entre os 4. Ô Gil, já está na tela aí a 4ª rodada, você pode conferir. E só para a gente falar rapidamente, porque me chama atenção, porque tem jogos, todos os jogos são importantes, fundamentais e tal, mas eu acho que essa 4ª rodada ela está mais apimentada, sabe, Gilmar? Olha para aí, ó, Goiânia pega o Goianésia, vou passar lá geral, depois a gente destrincha. Goiânia pega o Goianésia, Goiânia já conseguiu a primeira vitória em casa, joga novamente em casa com uma equipe que está esfacelada, que é o Goianésia. Quando menos na tábua classificatória, não com futebol, com técnico, com padrão de jogo, tá, isso é outra história. O Porto Velho, que está no desespero danado, pega a Aparecidense. Será que toma uns pontinhos lá? Luverdense pega o Ceilândia, é o principal jogo desta rodada, deste grupo, porque é o duelo dos líderes. Ambos com 9 pontos. E aí? Para onde vai esse jogo? Um empatezinho fica bom para nós? Ou para os 2? Como é que fica? E o Capital, já no princípio do desespero, pega a equipe do misto, porque o Capital não pode pensar em resultado negativo, Gilmar, porque já vem na sequência. Ganhou do Porto Velho, mas depois pau do Botafogo, pau do Ceilândia. E aí? Mais um resultado negativo pode custar alguma coisa lá dentro, viu, Gilmar? Com certeza. Para o Capital é o que nós falamos. No próximo sábado contra o misto, vencer ou vencer para entrar no G4. Até porque, para mim não vai ser surpresa, além do Capital, o Goiânia entrar no G4 na próxima rodada. Porque pega o Goianésia em casa. Pega o Goianésia em casa, ele vencendo vai a 6. E se o Capital vencer aqui, o Capital também vai a 6, vai ficar em 4º lugar, vai a 6, e o Goiânia poderá ficar em 3º lugar. E aí? Tá?
pode tirar o misto com o Goiânia entrando no G4, inclusive na frente do Capital. Pode chegar a terceiro lugar, porque terceiro lugar é da Aparecidense com 7. O que pode acontecer é o seguinte, essa quarta posição ela pode ser alterada, porque o misto tem 4 pontos. Se o Capital ganhar, ele vai a 6. Aí já ultrapassa o misto. Se o Goiânia ganhar, também vai a 6 e já ultrapassa o misto também. Só que o que vai definir para efeito de classificação? O saldo de gols. De gol, exatamente. Quem empurrar mais a sacola pode morder a quarta colocação e o outro fica na portinha na quinta, jogando o misto para a sexta posição. Isso se Goiânia e Capital vencerem os seus jogos. Exatamente isso. Está ocorrendo isso. Goianésia e... Goiânia e Capital ultrapassarem o misto e ficarem ali em quarto e quinto lugares. Né? E o Capital na quinta rodada terá mais um jogo em casa, que será a Luverdense, que nós não sabemos como é que ela vai se portar no próximo sábado, jogando com o Ceilândia lá em Lucas do Rio Verde. Portanto, para o Capital, essas 2 rodadas, jogando em casa, tem que ser 2 vitórias. Chegar a 9 pontos e o Ceilândia, pelo outro lado, enfrenta o Luverdense lá. Eu acredito que o Ceilândia não perde, tá? O Ceilândia não vai perder em Lucas do Rio Verde. Trazer pelo menos um pontinho de lá, mas se trouxer os 3 pontos, para mim não é nenhuma surpresa. E nem uma novidade, pela equipe que tem o Ceilândia. Analisando essa quarta rodada aí, Romer, você vê que ela é bem definidora, né? Ela pode, como um tabuleiro de xadrez, mexer as peças e ao final dessa quarta rodada a gente pode ter uma mudança nesse G4, finalmente. Que seria, de repente, é o que a gente torce, uma entrada do Capital diante de uma vitória para cima do misto e com um saldo de gols que coloque ele na frente do Goiânia. Caso o Goiânia vença, o Goianese... Porque eu também, Romero, eu vou falar o seguinte, quando os goianos se bicam ali, e você é goiano, tu sabe bem disso, não adianta falar que o Goiânia tá melhorzinho, porque ganhou o último jogo, que o Goianese tomou goleada em casa, tá mal das pernas. Pode ir lá e segurar a peteca, de repente um empatezinho, né, Romero? Pode, tem todos os resquícios lá. A gente, quando foi fazer o jogo do Goianese, a gente viu que a diretoria, alguns membros da diretoria, estavam bem danada a vida com a arbitragem, né? Dizendo que foi prejudicado, tal, essa coisa toda, no campeonato goiano. Então, é um confronto regional ali que o bicho pode pegar. De repente, alguma coisa que aconteceu durante o campeonato goiano, esses jogadores podem achar um pouquinho mais na vontade, né? Vamos dizer, mais na raça, e atrapalhar a equipe do Goiânia. Apesar de que eu acabei, devido àquele jogo, estou seguindo o time do Goiânia, a gente vê as declarações dos jogadores do Goiânia, estão motivados, né? Eles falaram, e inclusive nós vimos o jogo que eles fizeram aqui, jogaram muito bem. Então, pouco recurso que tem o Goianésia, só garotada, eu acredito que o Goiânia deve vencer e vencer bem a equipe do Goianésia. Mesmo sendo esse confronto regional, o Goiânia está com aquela vontade maior e um elenco melhor do que a equipe do Goianésia. Então, os clubes aqui de Brasília, é bom que pelo menos não percam as suas partidas, que some, que seja um pontinho ali, para a coisa não... O Capital tem que ganhar, Romero. Para o Capital tem, mas está jogando com o adversário. Para mim, que também, da mesma forma, eles estão pensando, nós temos que ir lá em Brasília, não podemos perder o jogo. Está com a vida até melhor, né? Exato, a coisa vai começar a definir. Isso daí, quem entrar no G4 ali, começa a vir um lado emocional, essa situação toda aí que... por isso eu falo que não vai ser um jogo fácil para a equipe do Capital. Falo como o Gilmar, né? Vou concordar, a equipe do Ceilândia, por ter um elenco melhor, tá um meio de campo muito bom, o Adelso sabe fazer um sistema bom dentro, inclusive, dessas peças, acredito que ele pode ir lá para não perder, mas pode beliscar, sim, 3 pontinhos pela forma que o Adelso sabe fazer. Você acha, Gil, que o Ceilândia não se surpreenda se o Gato chegar lá com a força do Luverdense, né, uma equipe que recentemente estava na Série B de Campeonato Brasileiro, e o Ceilândia sair de lá com 3 pontos? Não, para mim não surpreende. O time do Ceilândia está um time muito bom. Do meio campo para frente ali, olha, o time é muito ofensivo, Fábio. O time joga com 3 atacantes. Joga com o Kennedy, com o Walter Bala e com o Romarinho. E ainda tem o Júnior Timbó, que é um meio avançado. Joga com 3 mais um chegando. É tanto que os laterais... Tem o Tarta, né, que chega na frente também. E tem o Tarta, bola, ainda tem o Tarta, que chega. O Lucas Silva. Nem tanto. O segundo volante no último jogo andou chegando, chutando em gol no último jogo. Mas no jogo com o Capital andou chegando, chutando em gol. Chegando até mais do que o Tarta.
O Tarta chamou tanta responsabilidade do jogo que batia até tiro de meta, fazia a saída da jogada, até tiro de meta. Eu quero o Tarta que estava batendo no último jogo. Aí os laterais, por exemplo, tem que ficar. O Everaldo tem que ficar mais, o Diego Boto, que apoia bastante, tem apoiado menos. Por quê? Porque o time do Ceilândia é um time muito avançado. Como eu já falei, tem 3 atacantes, tem o Júnior Timbó, que é um meio avançado, os volantes chegam quando precisa, portanto, os laterais têm que ficar mais presos um pouco devido a esse esquema tão ofensivo que está o time do Ceilândia. Beleza, já nós vamos fazer essa análise do Ceilândia e tal, né? Mas já dá para botar na tela um negócio aí? Queria que botasse... Não dá não? Dá? Coloca para nós aí, porque... Ó a boa notícia para vocês, ó. Pingando na tela aí. A classificação geral da Série D 2025, ela tem na primeira colocação o Asa de Arapiraca. Eu falei Arapiraca, não confunda o nome. Porque Edu Carvalho confundiu o nome e quase custou a cabeça dele na Rádio OK. Ele não falou Arapiraca, ele falou Ará outra coisa. Viu, Gilmar? Tu cuida do Edu. Porque o Edu tá muito, né? Aliás, a URT venceu o Varginha, né, no último sábado por 1-0. A Rádio Trovão lá, que o Edu tá narrando os jogos lá, transmitiu o jogo. E gol do Rodrigo Menezes, fez uma cavadinha de pênalti. Mas o que importa pra gente, parabéns ao URT, mas tá na nossa tela aí a classificação do Campeonato Brasileiro Série D. Essa informação você consegue lá no futebolinterior.com.br, o melhor portal que tem da informação esportiva pelo Brasil. O primeiro, Asa de Arapiraca, 9 pontinhos, é claro, 3 jogos também. E o segundo colocado, quem? Raimundo Donato, exatamente, palmas para o Gilmar, ele acertou. Mas oi! Ó, o Gilmar, o Ceilândia, segundo colocado, dentre quantas equipes? 96, 64, né? Então. 64. Olha 8 vezes 8, 64. Exato. Ó, o Gilmar é bom em biologia, tá pensando o quê? Opa aí. Ó, Ceilândia segundo colocado, dentre todos esses aí. Com invencibilidade sacramentada, é só Asa, Ceilândia e o Luverdense, que é o terceiro colocado na classificação geral. Veja você o nível da pegada que o Ceilândia tem no próximo jogo, pegar o Luverdense. Aí o Gilmar já tá me olhando aqui, gente, com a carinha de... Mas e como é que fica o meu capital, hein? Tem notícia do meu capital? Será que tá ruim pro lado dele? Dá pra gente também apresentar essas informações. Opa aí, ó, na tela. Meu Deus do céu. Tudo bem, tá cedo, é só uma brincadeira. Mas o capital, Homer Borges, é apenas, então, somente 41º colocado na competição até aqui com 3 pontos somados. É bom lembrar, tá aí até na tela, que do 39º ao 46º tá todo mundo com 3 pontinhos, o que prova que o campeonato ainda é embrionário, está no seu início aí. Mas é uma boa notícia, né, Romer? Você pegar o tabelão lá geral e ver o nosso gato na segunda colocação, né, Romer? É bom, e quem está pensando no acesso tem que pensar isso mesmo, que quando for ali o mata-mata, isso vai decidir onde é que o clube vai jogar a segunda partida, então tem que pensar nisso mesmo, tem que pensar em somar pontos e chegar no geral também ali, sempre na frente dos possíveis adversários. É importante, o capital está muito longe, mas vamos aguardar aí quando acabar essa situação de série Copa do Brasil, para entrar na competição e começar a pensar dessa forma que o Ceilândia está, somando pontos, porque é importante sim você decidir em casa aí a oportunidade de subir para a Série C. Perfeito. Então é o seguinte, ó, só para a gente matar aqui o nosso primeiro bloco, quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série D, o grupo dos nossos candangos. O próximo final de semana tem Goiânia e Goianésia, tá? O Porto Velho pega a Aparecidense, o Luverdense enfrenta o Ceilândia e o Capital pega o misto, jogo com total cobertura do timaço. Show de bola aqui pela nossa DF10 Brasil, nosso portal no YouTube, e também pela Brasília FM 98,1. Fechou assim? Combinado? Então, moçada, a parada é o seguinte, já
Colocamos para você nesse primeiro bloco como foi a terceira rodada, a classificação, o que esperar da quarta rodada, quem pode bombar, quem não pode bombar, né? E você conferiu conosco tudinho aqui dentro do nosso Parada Técnica. Nós vamos fazer o seguinte, a gente vai para um bloco comercial, coisinha rápida, e já já a gente volta para destrinchar tudo do clássico Candango, Ceilândia e a equipe do Capital, inclusive o Gilmar trazendo os seus convidados. Só um minutinho, peraí. Acorda, Gilmar! Gilmar estava dormindo aqui no programa. Rapaz, tem que fazer esse programa agora de manhã, viu? Se fizer à noite, o Gilmar fica aí pescando mariposa. É mariposa que pesca? Eu não sei. Mas é intervalinho comercial, já já a gente volta. Fornecendo de combustíveis a novas soluções energéticas. Inovando sempre e cada vez mais comprometidos com o amanhã. A Vibra está sempre a postos para mover o Brasil com a sua melhor energia. E é assim que vamos cada vez mais longe. Se tem energia, Vibra. A vida no campo é feita de ciclos. O amanhecer, o anoitecer, o semear e o colher. Para cada cooperado, toda safra é um novo desafio. E com o braço forte, você atende o chamado do trabalho com incansável determinação. Do grande ao pequeno, da lavoura à preservação dessa terra que tanto nos entrega, você tem a essência da vida em suas mãos. Na simplicidade do dia a dia, na grandiosidade da nossa história, você honra tradições passadas de pai para filho para cultivar o fruto do amanhã. E faz com coragem, sabedoria e com a certeza que no ciclo do campo, cada etapa semeia um fruto de prosperidade. Nessa jornada, aprendemos que a verdadeira força vem da união. Seja no cuidado com a terra, nas soluções para a produtividade sustentável, na inovação, nos relacionamentos, em cada uma de nossas atividades e operações. Nós estamos ao seu lado. Nós estamos com você. E nos talhões, porteira fora, cada momento é uma oportunidade, não só de cultivar a terra que alimenta o nosso planeta, mas também de fortalecer os laços que nos unem e nos tornam gigantes. Integrada, valor para o cooperado, propósito para o mundo, completa com você. Beleza, estamos de volta com o nosso Parada Técnica aqui pela nossa DF10 Brasil. Sempre é bom ter a sua companhia e, é claro, a gente fala no oferecimento do Sindesv-DF, que é o Sindicato dos Vigilantes do Distrito Federal. Juntos somos mais fortes. Conosco também a Clínica Odontológica Marília. Ó, valorize o seu sorriso e de sua família no 3384-7722. Luz do Sol, energia solar para você, 99967-1825, barateando o valor de suas contas de energia elétrica em até 95%. Se pagava 1.000, vai passar a pagar 50. O resto, pode mandar um Pix. Você divide em 3 parcelas. Uma para o Homer, uma para o Gilmar e outra para mim. Tá tudo certinho, tá bom? E também Nona Caetano. É uma maravilha, Nona Caetano. Massas especiais, tem ravioli, espaguete, lasanha bolonhesa. Oh, meu Deus do céu, não é fácil não, viu? Vou te convidar a dar aquela acessada lá no Instagram, Nona com 2 N's, tá? Ponto Caetano, e aí você vai conferir todos os produtos da Nona Caetano com delivery, né, entrega para você. E tem acho que o Rome até comprou também, porque eu já peguei o meu. Tem um pote assim com molho de tomate caseiro que é feito, né, tem até o vídeo lá, como que é produzido. Olha, é de dar água na boca. Aí você deixa congelado em casa, vai fazer aquele macarrão especial, só derribar ali, né, como diz lá na terra do Gil, e aí fica bom demais. Então, voltando para a gente falar do nosso Série D do Campeonato Brasileiro, porque eu fico, rapaz, essa hora não é fácil falar de comida, né, Rony? Muito já bom. Guarda 9 horas da noite a gente aqui
né? Água na boca que dá, né? É, como diria a música, é de dar água na boca quando eu olho pra você. Tá chegando festa junina, eu já tô apurado no trem. Bom, sábado nós tivemos o clássico candango pela Série D do Campeonato Brasileiro, Ceilândia e a equipe do Capital, né? O placar final de 1 para o Ceilândia, 0 para a equipe do Capital. Na tela aí você confere já algumas das imagens do jogo. Nosso Gilmar Rodrigues aqui esteve por lá, né? Então você vai ver que a imagem é toda atrás do gol aqui. São takes diferentes, né? Legal. Gilmar Gilmar, você dá pra cinegrafista, viu, Gilmar? Que pegou uns negocinhos aqui legal, ó, umas transições aqui e tal, mostrando aí, né, a rapaziada correndo atrás do melão lá no estádio Abadião. Eu vou começar justamente com você, que daqui a pouco tem 2 convidados, o Mila e também o Kennedy. Agora sim, Gilmar, destrincha esse trem. Foi justo esse resultado? O que você achou do Ceilândia? O que você achou do Capital? Você já adiantou umas pérolas aqui, que o Capital não sentiu tanto o esforço de uma viagem prolongada a Rondônia e depois pegar o Botafogo no Rio, que não faltou perna. Então faltou o quê para igualar com o Ceilândia? Fábio, mas antes eu posso mandar um abraço? Mande 2. Quero mandar um abraço para o nosso companheiro Marlon Nascimento. Oi. Que você falou em pescar, em pescaria no último bloco. O Marlon me ligou e falou que estava pescando dia 1º de maio, lá em Corumbá 4, e teve uma grande surpresa. Eu nunca tinha visto isso, eu vou acreditar, porque é meu amigo Marlon, eu sei que ele não inventa as coisas. Ele falou que estava pescando, pescou um tamanduá com 96 quilos. Eu falei, poxa, mas seu anzol... Não, meu anzol pesca peixe, já pesquei até de 120. Mas ele pescou um tamanduá lá na última quinta-feira, lá em Corumbá. Um abraço para você, Marlon. Você acredita nisso? Não, primeiro, como é o nome do peixe? Tamanduá. Será que Peixe? foi o peixe? Bandeira, tamanduá, bandeira. Ele falou que pescou. Então é comedor de formiga, né? Que mergulhou e caiu no anzol, só pode, né? Tamanduá, peixe, tamanduá, eu não conheço. Não é peixe não, foi tamanduá o bichinho mesmo. Tamanduá, ele falou um tamanduá bandeira. Ele disse que quando puxou pesado demais, 96 quilos, eu falei, poxa, mas o anzol aguenta? Ele falou, não, meu anzol pesca até 120, já peguei esse peixe de 120 quilos. Então, Um abraço, Marlon. deixando o anzol do Marlon de lado, né, que é peso pesado esse anzol, né? Com bola rolando, Gilmar, me destrincha aí o que foi Ceilândia 1, Capital 0. Olha, a gente já esperava um grande jogo, igual nós já tínhamos falado, uma grande partida, um clássico local do futebol do DF. O Ceilândia, que vinha da vitória contra o Goiânia, jogando em seus domínios, e teve uma semana de só para treinamento aqui no DF, o time estava mais descansado. O Capital, que tinha ido até Rondônia, lá no norte do país, também venceu lá, e no meio de semana foi ao Rio de Janeiro, enfrentou o Botafogo na quarta. É uma logística complicada, né? Como o Romer aqui já falou, para ter que enfrentar o Ceilândia no sábado. Mas e dentro de campo eu não percebi, não vi, não notei que o Capital tivesse sentido isso muito. A equipe estava fisicamente muito bem. O tempo inteiro correu junto com o Ceilândia também. O clima não estava tão calor também, né, João? O calor não estava tão forte. O clima estava mais ou menos, né? O clima estava até bom, estava para a prática do futebol. É tanto que o Capital correu bastante, até finalizou mais do que o Ceilândia. Mas foi um grande jogo, como eu já falei, placar de 1-0 para o Ceilândia, aproveitou aquela oportunidade lá com o Kennedy, foi muito feliz, fez aquele gol. O Capital poderia até ter empatado ou até vencido. No primeiro tempo o Tarta salvou uma bola lá numa cobrança de escanteio, tirou de coxa em cima da linha. Tá? Teve oportunidades. O Ceilândia podia ter feito 2-0, podia. O Capital poderia ter vencido, poderia ser empate. E a vitória do Ceilândia acabou sendo justa pelo futebol apresentado pelas duas equipes, que foram muito bem. Tanto Ceilândia como Capital se apresentaram muito bem no último sábado no Abadião. Ô, Romer, se eu pudesse te dar um presente hoje para você começar a comentar aqui, eu daria uma placa para você escrito assim, eu já sabia. Por que você já sabia, Romer? Por conta do elenco que o Adelso tem na mão. Para não tirar o mérito, inclusive, do Ceilândia, quando eu disse aqui a situação de ter viajado, né, fazer todo esse percurso aí, sem falar que o elenco é melhor. Tem um grupo, ele olha para o banco, tem jogador de altura para entrar. E não é jogador para ficar
disputando maratona. São jogadores com qualidade. O Tártaro mesmo entrou jogando, então toca a bola. O Gilmar, eu não tive no jogo, mas o Gilmar disse que o Capital correu muito. Talvez se tivesse o Robert de titular, talvez não tinha corrido tanto, mas tinha colocado essa bola em condições E ele entrou no segundo tempo e jogou bem. Então, será que não está na hora desse jogador que no Candangão ele jogou muito bem, né? Ser titular? Sempre eu vi, o Gilmar jogou a escalação, eu olhei lá, Robert no banco, eu falei, o treinador está de birra, não é possível. Aí você fala que ele entrou e jogou bem, vamos ver o próximo jogo diante do misto, né? E ele não foi nem a primeira opção para substituição no meio campo, porque o Matheus Anjos se contundiu ainda no primeiro tempo, saiu, e quem entrou foi o Falcão, que entrou bem também. Aí o Robert entrou no segundo tempo, que também desempenhou um bom papel. Uhum. Vocês estão falando negócio de escalação, que é o que define, né, Romy Gilmar? Não estou querendo botar fogo em nada não, mas assim, até para falar em Botafogo, por exemplo, eu não entendo a cabeça do treinador. Um jogo é uma formação. Se futebol realmente é o conjunto, e você vai trabalhando aquele conjunto, trabalhando para ganhar, né, todo o entrosamento, eu não entendi. O Capital me pega o Botafogo, um jogador que eu acho que desenvolve bem do meio para frente no Capital, é o Riquelme. Aí estava no banco. Jogou sábado, Riquelme? Jogou, entrou como titular e, para surpresa de todos, não foi bem. Ah, não foi bem. A gente vai entender futebol. O Riquelme, que vinha muito bem contra o Botafogo, estava no banco. Quando ele foi colocado no segundo tempo, desempenhou um bom papel, quando ficou em campo lá no Rio de Janeiro, mas já ontem não foi tão bem. Quem entrou também no início do segundo tempo foi o Wallace, pernambucano, que vem, né, voltando da contusão. Voltou o pernambucano, seu amigo? Entrou no lugar do Mateusão e desempenhou um bom papel, deu trabalho para a defesa do Ceilândia também. Você acha então que a partir de agora o Wallace pernambucano e mais 10? O Wallace agora, a partir de agora, com certeza volta como titular. E daqui a 2 semanas, né? A previsão é que volte o Mateuzinho daqui a 2 semanas, que foi artilheiro do campeonato, que para mim, quando o Mateuzinho está ali pelo lado direito, o futebol do próprio Wallace aparece bem mais, porque o Mateuzinho, além de finalizador, ele também costuma colocar os companheiros em situação de gol. Entendi. Né? Tá certo. Ô, gente, no pós-jogo, o nosso querido impoluto Gilmar Rodrigues, esse aqui, o mais bonito aqui da... É o mais bonito, que você fala? Não, né? Mais lindo. Ixi, não. Fecha no home. Como é que é a carinha olhando pro Gilmar aí? Olha. De susto, né? Ave Maria! Que é isso, Gilmar? Gilmar Rodrigues, ao final da partida, conversou com os jogadores do Ceilândia, em especial o Kennedy e também o Mila, e a gente coloca para você essa entrevista do Gilmar, conversando com o autor do gol, que deu os 3 pontos do Ceilândia para o Ceilândia diante da equipe do Capital. Coloca na tela. Kennedy, Ceilândia bem, 9 pontos na tabela, 1-0 em cima do Capital, gol do Kennedy. Como você avalia essa partida? Só tenho a agradecer a Deus, né? Fizemos um bom jogo. Primeiro tempo ali eu já quase fiz um gol de cabeça ali, mas tudo nos planos de Deus. Deus sabe a hora certa de tudo. E a gente estamos bem, estamos fazendo o nosso papel de casa, porque a gente sabe que os jogos fora vai ser bem difícil também, mas graças a Deus aí a gente conseguiu esses 3 pontos. E graças a Deus pude fazer esse gol também, e eu quero dedicar esse gol aí à minha família, minha esposa, meus filhos, que sempre me apoiam aí, todo o pessoal que torce por mim. Quero dedicar esse gol a eles. Agora tem uma semana de treinamento pela frente e no próximo final de semana ir lá no Mato Grosso, em Lucas do Rio Verde. Agora a cabeça na próxima rodada, porque tem o Luverdense fora e depois o misto lá no Mato Grosso também. É verdade, a gente tem que curtir essa vitória aí hoje, mas amanhã já temos que virar a folha e já estudar essa equipe para a gente ir lá fazer um grande jogo, porque a gente sabe, a Série D é longa, é muitos jogos e a gente tem que fazer um grande jogo lá também. Tá aí o nosso Kennedy na tela do Parada Técnica. O homem estava animado, Gilmar. Falou com você já, mandando beijo para a esposa, para os filhos, né? Falando que futebol não tem muito tempo para comemorar, que ia aproveitar só o dia de ontem, né? Porque já tinha que voltar os olhos para o Luverdense. Foi essa a sua indagação com ele em relação a essa bicada direta, né, dos 2 líderes.
mas é um menino que está rendendo com essa camisa do Ceilândia, né? Já há um bom tempo, né, Gil? Está rendendo, é um jogador que joga mais ali pela ponta direita, né? Veloz, além da velocidade, é driblador e chuta bem em gol, conclui bem, tanto que tem feito alguns gols. O Kennedy é um menino que os olheiros descobriram aí no interior do Goiás, lá em Uruaçu, e trouxeram para o Ceilândia, encaixou bem no time e é um bom jogador. Ô, Romé, a gente conversa muito sobre o Ceilândia, sobre o capital, e realmente vocês têm razão, né? Se você pegar o time do Ceilândia, em relação a essa produtividade meio-ataque, a gente fica otimista, né, Romé, com esse time, porque Gilmar falou aqui dessa volúpia de ataque, né? Que você tem o Timbó, não guarda posição, mas tá ali, né? Eles giram meio avançado. Você tem os dois que jogam nas beiradas, Kennedy e Romarinho. Além disso, você ainda tem o Tarta, que é um volante, mas um cara que tem uma qualificação com a bola nos pés, né? Inverte jogada, põe a bola onde quer, e com a bola parada também é esse jogador de diferencial. Quer dizer, nós já citamos algumas peças aí, jogadores com qualidade mesmo. O próprio Tata já teve no Juventude, jogou no Gama e tudo mais. Será que a gente pode realmente começar a firmar o pé no chão e falar assim, olha, pode até não dar, mas que o Ceilândia é candidato fortíssimo a subir da Série D para a Série C do Campeonato Brasileiro? Isso Romero? Podemos afirmar. As coisas são, na vida, né, são construídas assim, por aprendizado. Né? E o Ceilândia vem disputando as competições nacionais, bateu na trave. Bateu na trave, contra o então, Caxias. o Ari, o Adelso, né, todo mundo da comissão, o Wilson, né, estão observando. O Everton Bueno está lá também, né? Também. Todo mundo observa o que o Ceilândia precisa. Então formou primeiro um elenco bom, tem uma base boa, aí trouxe jogadores que fizeram falta o ano que ele não conseguiu subir. Foi 0-0 aqui, né? Perdeu nos pênaltis, não foi isso? Sim, sim. E aí estão trazendo jogadores que chutam para gol. Esse garoto mesmo, Kennedy, em Goianésia, ele toda hora passou do meio de campo, ele estava batendo aqui de novo. Contra o Goiânia tentou, não estava bem, mas pelo menos tentou, né? E Tártara, então eles trouxeram jogadores pontuais, daquilo que eles viram que fizeram falta no passado, né? Então trouxeram jogadores, aquilo que eu disse, que agora o treinador está lá, o time não está bem, ele olha ali para o banco e tem jogadores à altura para entrar e melhorar a equipe, né? Então eu acredito que o Ceilândia, pelos resultados que estão acontecendo, tem tudo sim para acontecendo da forma que foi planejado aí, tem tudo para ser um dos sérios candidatos aí a subir, até porque está no começo, mas os números por enquanto estão apontando para isso daí. Diferente, rapidinho, o Capital, que eu não vejo se vier aqui para o Candangão, ele foi vice contra o Ceilândia, perdeu nos pênaltis e não teve aprendizado para o outro ano. Foi vice de novo, perdendo a penalidade. Então você tem que buscar peças importantes nisso daí. O que o time foi bem? Foi bem no setor defensivo, então vamos melhorar. E o Ceilândia, eu vejo que a cada ano a gente conversa com a Ari ali antes dos jogos e percebe que eles um futebol brasileiro que está caro, qualquer jogador que você acha ali, o cara quer, não, eu quero 10 mil, que é isso. Então, com a experiência do Wilson Tissá, o próprio Ari, né, eles conversam bastante, foram atrás de jogadores que foram bem nos seus devidos campeonatos e estão dando resultado dentro de campo. Gilmar, engraçado, eu penso um pouco diferente do Romer. Quer dizer, não é pensar, eu tenho uma percepção diferenciada. Porque o Romer estava falando de grupo aqui, né? Comecei falando dos jogadores que são diferentes desse meio para frente do Ceilândia, né? E aí o Romer falou assim, aliado a isso, o Adelso olha para o banco e tem peça de reposição em condições de uma manutenção de um resultado ou até melhorar o time. Eu já não consigo ver muito isso, eu vejo, mas eu vejo mais no Capital uma condição de ter um banco melhor do que o Ceilândia com um banco melhor. Você fica de qual lado, hein, Gilmar? Dos dois. Não é em os dois cima têm do banco? muro, os dois têm banco. Tem banco? Tem banco. Olha, o time do Ceilândia de 2025, olha, o que eu vou falar aqui
Muitos podem dizer, eu não concordo com você, mas em 2023, na primeira partida do Ceilândia, no Abadião, foi contra o Iporá, quando ganhou de 4-0, que no final da partida eu falei, Fábio, esse time do Ceilândia briga pelo acesso. Ah, mas não é cedo. Não, esse time, e a gente analisando, a gente dizia que ele ia brigar pelo acesso, e brigou. Perdeu por acaso, né? Nos pênaltis, perdeu a vaga nos pênaltis para o Caxias. E eu vou adiantar aqui, para mim o time de 2025 é melhor do que o time de 2023, porque o time é mais completo e tem mais peças de reposição. Você olha ali para o ataque, o Ceilândia tem o Nando, bom jogador no banco, tem o Mila, poxa, sem contar com o Isma e outros que tem lá que são bons jogadores, mas o Ceilândia tem peça de reposição, tanto para o banco, tanto para o ataque como para o meio campo. O meio campo tem várias opções, para as laterais. Tem o Luxo lá, né, às vezes nem no banco estava o Pablo Félix, o bom lateral, o Paulinho na direita. Para a zaga tem zagueiro experiente como o Badiuga lá no banco. Com a chegada do Tata, o Regino... O Regino também foi para o banco com opção. Tem o Rafael Saião. Não, o Adelson olha para o banco e vê que ele tem opção para todas as posições. Portanto, e já o Capital também tem várias opções para defesa, meio campo, ataque. Tem banco também, tem peça de reposição. Eu digo que o Mateuzinho faz grande falta para o Capital faz. Não é que não tenha peça de reposição, tem jogadores para o ataque. Agora é um jogador diferenciado, que foi muito bem lá no Atlético Goianiense, foi artilheiro do Campeonato Candango. Portanto, tem jogadores, Fábio, que são diferenciados e vão fazer falta. Sim, precisa dos caras, né? Bom, na sequência aqui o Gilmar também conversou com o jogador que saiu do banco. Aí estamos falando de banco, saiu do banco e depois o Gilmar vai me dizer se foi bem mesmo o Mila, que é o convidado do Gilmar Rodrigues aqui dentro do Parada Técnica. Mila, você que entrou ali no segundo tempo, o Capital deu trabalho, mas o Ceilândia conseguiu a vitória, é líder da competição agora. Eu acho que a gente fez um bom trabalho, né? A gente estava devendo um jogo bom contra eles e a gente conseguiu fazer isso hoje. Conseguimos sair com a vitória, né? No final é normal eles dar uma pressão, porque a gente estava na frente, né? Então eles acabaram dando uma pressão na gente, mas a gente suportou bem, soube defender bem e a gente conseguiu a vitória, né? Agora tem uma semana de trabalho pensando no Luverdense, um jogo fora de casa. Não é um jogo difícil, né? O Luverdense começou bem a competição, né? A gente sabe que o time deles é um time forte, a gente vai jogar fora de casa, mas esses três resultados aí, essas 3 vitórias, deixam a gente com confiança para jogar esse jogo. Romer, você viu aí, né? Acabou de falar o Mila, que eu insisto em falar que é Lila, mas é Mila. É bom quando o jogador é consciente assim, né, Romer? Porque normalmente o jogador fala, não, nós arrebentamos, nós dominamos, prejudicaram nós e tal. Mas ele falou assim, olha, o jogo, já o Ceilândia precisava de um bom resultado, não vinha bem contra o Capital. E normal as condições de jogo, inclusive ele fala, normal a pressão que nós tomamos na última parte do jogo, porque o Capital veio para cima com gosto de gás, né, Roberto? Exatamente, jogador consciente, né? Desde que veio de fora aí para jogar no Gama, é um jogador que vai para cima e consciente, onde eu falo a experiência, né? Não foi de oba-oba, percebeu que o jogo foi equilibrado, né? Que poderia ter acontecido aí um resultado adverso e disse bem, um cara que não vai desmerecer o adversário, sabe da força também, até porque vão se encontrar ainda, né? E um jogador bem consciente, um jogador também família, eu percebi no jogo do Goiânia, que ele entrou no segundo tempo, ele foi ali no final da partida no Alambrado, encontrar ali com a sua família, né? Tem um filho novo, então é um cara consciente. E tá certo, tem que pezinho no chão, porque o campeonato está começando, dessa história, nós estamos ali com o novo, não, está começando. Então, um rapaz que eu tenho certeza que vai ajudar muito a equipe do Ceilândia por essa maturidade que ele tem. Um bom menino, novo, exatamente. Né? Tem mercado aí. O Mila, que saiu do banco. É uma dessas boas opções do banco do Ceilândia, né, Gil? E juntando com essa Lila, é a boa opção. Tanto Lila como Kennedy já fitaram os olhos para Luverdense. Estão preocupados com o Luverdense já na próxima rodada. Sim, sim. O Mila, né? O Adelson se dá o luxo de ter um jogador desse nível no banco, que nós conhecíamos ele desde o Gama, um bom jogador, que o ano passado, né, teve uma fratura exposta, demorou muito a se recuperar, né? Mas recuperou e estava volta. Atleta. Quebrou a perna lá, né?
e ficou muito tempo de fora, está voltando, é um bom jogador, tem muito a contribuir com o Ceilândia. E sim, eles têm consciência que vão enfrentar, tanto ele como o Kennedy, e a equipe do Ceilândia, sim, o treinador Adelso de Almeida, que vão enfrentar um forte adversário, que vem de 3 vitórias nas 3 rodadas, mas o Ceilândia vai lá para não perder. Se trouxer um ponto, está de bom tamanho. Mas para mim, como eu já falei durante o programa, não é nenhuma surpresa o Ceilândia trazer uma vitória lá de Lucas do Rio Verde, porque tem time para isso, Fábio. Gente, nós estamos chegando já no rodapé do programa, né, Romer? Como diria o nosso chapa-quente do Carvalho. Ô Romer, você como tem acertado sempre os palpites e tal, o que o Romer guarda dentro de si para Capital e Misto, Ceilândia e Luverdense no próximo final de semana? Que você não fique em cima do muro, você pode até torcer, falar, eu torço, mas o negócio tá feio. E aí? Então vamos começar no jogo do Capital. Jogo Capital. No Misto, 19h30, aqui pela nossa DF10 Brasil. Exatamente. Vai ser 2-1 pro Misto. Vai cair o programa. Ele tá brincando, tá, gente? Calma. Godofredo. Ele tá brincando, Godofredo. Não tá é de brincadeira. Não é minha então torcida. Explica essa tua posição. Não aí, é a minha torcida. Não é a minha torcida. Eu acho que esse Capital vai começar a deslanchar quando encerrar essa situação aí de Copa do Brasil. Porque não adianta... mas quem faz gol... Mas já esqueceu, você tá lembrando disso toda hora. Mas tem dinheiro ainda em jogo aí, tem a situação que quem que vem jogar aqui é o time titular, essa torcida vai trazer um dinheirinho, é dinheiro que entra lá. Então, o Capital vai se dar bem quando acabar essa situação, porque o jogador lá tem que jogar, o treinador tem que escalar, mas precisa ter uma base, precisa da diretoria também estar focada ali no que está disputando, que para mim é Copa, tem que ser Série D. a Série D que tem que focar. Como ainda não é possível, tem jogadores aí que estão voltando de contusão, vai dar um aperto. Mas por estar jogando em casa, né, você viu, com o Ceilândia aconteceu, quase que acontece isso se não fosse a defesa do Sucuri, foi para cima do Goiânia, quase levou. Então, de repente, vai estar ali 1-1, um joguinho apertado, vai querer ganhar o jogo, aí pode acontecer o 2-1. Então, não sou de cair em cima do... Você falou que vai perder. Só isso, mas eu não vou fazer igual o Gilmar. Pode acontecer o empate. Não, eu estou dizendo, estou cravando. Vai ser 2-1, estou falando os gols. 2-1 pro Misto, entendeu? Mas não é o que eu vou torcer. Como é que pode o cara fazer isso com o futebol de Brasília, Gilmar? Não, tem 50 anos que está aqui com o microfone na mão, rapaz. Poder... É hora de torcer. E ele fica fazendo um negócio dele. Aí vem depois o presidente Godofredo e fala, o camarada lá fica falando asneira, Gilmar. Olha, no futebol pode ser acontecer 5-0. de tudo, pode acontecer de tudo. Pode até a gente ver coisas igual vimos nesse final de semana aí que eu vou deixar para lá. O que você viu esse final de semana? O time perder pro outro com gol do Gabigol. Me poupe, Gilmar. Não, mas brincadeiras à parte. Ô, papai, calma, papai. Pega ele lá fora depois, viu, papai? Não, mas brincadeiras à parte, né? O Gabigol, grande jogador, tem história. Fábio, no futebol tudo pode acontecer, mas eu vou discordar do Romer e vou dizer o seguinte. O Capital vai se recuperar contra o Misto. Já foi lá em Rondônia, ganhou do Porto Velho lá, fez uma boa partida contra o Ceilândia ontem, merecia até um resultado melhor, mas vai se recuperar, tem uma semana para treinar. E vai chegar no sábado com a cabeça focada naquele jogo, vai fazer 3-0 no Misto, vai pegar a quarta colocação 3-0. Vai. Eu quero que na segunda-feira, então, que o Godofredo lá vá na sua câmara e diga, fala para aquele lá que diz que não vai perder, que nós ganhamos, aí eu vou bater pau. Vai ganhar, eu estou dizendo o resultado. Vai fazer 3-0, vai ganhar e vai entrar no G4 para no próximo, na outra semana, aí ganhar também. E ganhar do Luverdense para ficar bem na fita. E quer o jogo do Ceilândia para ir? Não, o Ceilândia, e eu ainda te digo o seguinte, o Ceilândia vai até a cidade de Lucas do Rio Verde e Romarinho vai desencantar, viu? Vai? Vai. Ele não estava cantando, não? Vai não fez gol ainda, né, nesse ano, e vai desencantar, vai fazer trazer gol. de lá.
E o Ceilândia empate vai também. trazer um De quanto placar empate? 0-0. O Ceilândia vai trazer um placar de 2-0. Romarinho vai marcar e o Kennedy novamente vai marcar gol. Torço para isso também, mas eu estou dizendo a realidade, gente. A realidade é o quê? É uma competição difícil, então, que eu vou torcer para o Ceilândia ganhar, claro, Tá. mas eu estou dizendo que ele não vai estar jogando sozinho, então eu estou dizendo assim, é um palpite 0-0. Tá, Romário, Difícil deixa eu é, voltar aqui mas no capital. o Ceilândia tem Homer time pra isso. O Romer está totalmente equivocado no jogo do capital. Sabe por quê? Acabei de pegar aqui, ó. O misto vai vir a Brasília. Não vai vir com time titular, Romer. Não vai vir com time titular. Joga com... Vocês sabiam disso? É. Não vai vir com time titular. Quem vai vir aqui é um misto. Vai ser um misto. Tá, por isso que Entendeu? vem, então. Vai ser um misto, pô. Então, é capital na cabeça. É misto Eu vou frio pro ou Gilmar. misto quente? É 3-0, pô. Agora, o jogo do Ceilândia, menos, Gilmar. Menos, vai cara. ganhar. Se sair com um empatezinho, tá bom demais, que o time do Luverdense é tinhoso, é encardido, que só. O próprio Adelso sabe que o empatezinho tá de bom tamanho, eu vou bater palma. Não, o empate lá é ótimo, mas a vitória é melhor. E tem time claro, pra ganhar. é melhor, eu tô falando de condições, né, Romer? Mas tem Sempre condições em de cima ganhar. do muro, né? Não, No você futebol dois tem vai- 3 resultados, você fala os 3, depois fala que acertou. Não, vocês dois, ó, hoje vocês estão para resultado, vocês estão... Romer, essa semana para você, cuidado com as suas apostas aí, viu? Que você tá com o pé esquerdo aí, viu? Vamos Falar aguardar. que o misto vai ganhar 2-1, sem explicar o porquê. Bom, ó, quantos pontos que o Misto tem aí? 4, E o Capital? 3. Então eu tô dentro da razão. Ah, rapaz, meu Deus do céu. Não, corta aqui para mim, ó. Moçada, é o seguinte, ó, nós vamos colocar um ponto final ao nosso Parada Técnica de hoje, agradecendo a toda a galera que esteve conosco. Olha, faz o seguinte, dá uma força para nós aí, ó. Ali, ó, no sininho de notificações, você dá aquela clicada. Se inscreve em nosso canal para a gente cada vez mais, né? Ir crescendo e, é lógico, fortalecendo o nosso canal aqui. Sempre é muito bom ter a sua companhia conosco dentro do Parada Técnica, que vai voltar, sim, na próxima sexta-feira, a partir das 8 da noite, fazendo uma prévia do fim de semana, é claro, trazendo aqui novamente com a nossa tropa aqui. O Romer não vai estar, né? Mas teremos o restante da equipe Show de Bola, com convidados, falando sobre o fim de semana esportivo, e você, claro, é o nosso convidado maior. A gente vai colocando um ponto final, agradecendo ao homem do... Rapaz, que relógio... Abre esse relógio aqui, Gilmar. Esse aqui é do cara da novela, né, Gilmar? Do senhorzinho Malta. Deixa eu ver se faz tic-tic-tic-tic. Deixa eu ver. Olha só o relógio do homem, ó. Para você que acha que trabalhar na crônica não dá dinheiro, ó, dá dinheiro. O nome do relógio é Oriente. Você conhece? Ó, deixa eu ver se ele faz barulho. Deixa eu ver. Olha, senhorzinho Malta. Gostei, viu? Dia 25 de junho, meu aniversário, um desses vai bem, viu, Gilmar? Gilmar, um abraço para você, obrigado pela participação no nosso Parada Técnica, e Deus queira que você esteja como o Romer esteve semana passada, repleto de razão, acertando todos os resultados, viu, Gil? Obrigado, Fábio. Obrigado, Romer. Obrigado, ouvintes. E com certeza Deus vai querer que isso vai acontecer. Né? Ouvintes e telespectadores. Né? Ouvintes e telespectadores. Dentre eles, manda um abraço para o nosso querido Antônio Papai. Ô, meu amigo Antônio Papai, doido pra lá te em encontrar. Samambaia. Um abraço, hein? Tá doido para te encontrar com as coisinhas que você anda postando Não, nos mas grupos aí? essa de ontem não foi a primeira, nem será a última, né? Só quando o Fluminense ganha que ele fica falastrão assim. Boa semana pra você. O Romer tá todo dourado assim, gente. Passou 5 dias na praia e tal. Foi bom lá, Romer? Foi bom, foi bom. O peixinho tava gostoso lá? Todo dia levanta ali e tal. Aliás, lá na terra dele, deu 5 e pouco lá, o sol já sumiu, né? Essa é a diferença. Você acorda às 5 da manhã, Já tem sol. não, tem cerveja, tudo. Tomou um crushzinho. Eu recomendo todo mundo, e não vem nessa história que eu não tenho dinheiro, não leva cartão, paga antecipo. Foi com meu filho, meu amigo, ó, chega todo, né? Tal. Agora é trabalhar para pagar, né? Trabalhei muito. Então tá bom. Colocamos um ponto final no nosso Parada Técnica. Muito boa noite para você, excelente semana. E na sexta-feira a gente volta com muito mais para você. Aqui, ó, na tela da nossa DF10 Brasil. Tchau, tchau. Até a próxima. Valeu.